Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da religião do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje nós recorremos aqui ao nosso e-mail e encontramos mais uma pergunta de um professor que anda interessado pelos estudos do Espiritismo e ele sempre nos faz alguma pergunta. E então a pergunta de hoje, em nosso e-mail, é que ele pergunta o que Jesus quis ensinar, quis dizer quando ele diz no Evangelho de João, quando ele diz: aquele que beber da minha água, comer do meu pão, comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá a vida eterna, receberá o reino de Deus. Essa é a pergunta do nosso companheiro, professor de matemática, que diz no histórico dele, em nosso e-mail. Ora, respondendo a esta pergunta, com base no Espiritismo, nós sabemos que a linguagem de Jesus para ensinar a sua doutrina, o seu Evangelho, é uma linguagem no Evangelho, na Bíblia, é uma linguagem emblemática, figurada. Quando ele diz que convida a todos a comer da sua carne, beber do seu sangue, tomar da sua água e comer do seu pão, ele não está se referindo, como muita gente ainda pensa, no sentido todo material, o pão material, a água material, a que corre na torneira, e o sangue material, e também a carne material, que Jesus não ia dividir isto tudo, mas ele se refere à doutrina dele, ao ensino dele. Ele diz que aquele que o seguir, comendo do seu pão, quer dizer, aprendendo, seguindo a sua doutrina, seu ensinamento e vivenciando o Evangelho, os seus ensinos, ele quer se referir quando ele convida para comer o pão e a água que ele oferecer, sua carne, seu sangue, ele está convidando para segui-lo, para dar o bom exemplo, os cristãos de uma forma geral. Que os cristãos, conforme diz o Evangelho, não são só aqueles, ou não foram só aqueles que seguiram Jesus de perto naquela época, principalmente os apóstolos, os discípulos, mas todos aqueles, em qualquer época, que desse exemplo de verdadeiro cristão, seguindo a sua doutrina, exemplificando os seus ensinamentos, este teria a vida eterna. Este é o significado em espírito e em verdade das palavras de Jesus. Isto também nos remonta àquela passagem do Evangelho em que ele conversava com a mulher samaritana às bordas de uma cacimba, de um cacimbão, de um lago, ou uma cacimba, como se falava naquela época, aliás, no Poço de Jacó, lá na Palestina, que ele esperou uma senhora e ela foi buscar água. E ela então ofereceu um copo com água a Jesus, mas ele agradeceu e ofereceu a água dele, dizendo que se ela bebesse, ou quem bebesse daquela água
dele jamais teria sede. Mas a água que ele se referia, e para a qual ele convidava não só a mulher samaritana, como também todas as criaturas humanas, não só daquela época, mas de todas as épocas da humanidade, a água era o seu ensino moral, a sua doutrina, que ele dizia que era a doutrina do Pai, não era dele. Que ele veio do Pai, voltava para o Pai, e que ele era o pão da vida. E era a água que matava a sede, que todos que bebessem sua água, comessem seu pão, jamais teria fome, jamais teria sede. Então ele se refere à doutrina dele, ao ensinamento dele, convidando todos a dar o bom exemplo de bom cristão, aceitando e exemplificando a sua doutrina, os seus ensinos. Uma vez que ele próprio ensinou e ele próprio deu o grande exemplo como mestre e Senhor. E nós então aqui aproveitamos o ensejo para mais uma. Nós encontramos aqui, e vamos passar para todos, alguns pensamentos e pequenas frases do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Diz Allan Kardec, nessa pequena frase, que nós encontramos em um dos livros da codificação do Espiritismo. Allan Kardec diz: a força do Espiritismo está na sua filosofia e no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Ele diz, demais, o Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. Allan Kardec, apenas para nossa reflexão. E diz mais aqui um pensamento que nós encontramos, um provérbio. É um provérbio de origem judaica, é um provérbio judeu. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. É um provérbio de muita sabedoria. E encontramos mais aqui uma pequena frase que estamos transmitindo para o nosso ouvinte, para o nosso assistente, que talvez seja um pensamento desse que você esteja necessitado, precisando, porque serve a todos nós. O homem é filho de suas próprias obras. Allan Kardec, o homem é filho de suas próprias obras. O homem é escravo de si mesmo. E demais, o homem é o maior inimigo de si mesmo. Allan Kardec. E nós passaremos outra frase que é de grande interesse para todos. Diz mais aqui, então, o nosso companheiro Allan Kardec. O que é que ele diz? Ora, aliás, não é de Allan Kardec, é de um sábio francês que foi um grande sábio da época de Allan Kardec, era Diderot. Era um sábio francês. Ele dizia: é tão arriscado acreditar em tudo como não acreditar em nada. Diderot. Outro pensamento de grande sabedoria: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse texto é do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Não te permitas vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo. Vemos aqui mais outro pensamento. Ora, a única forma de se chegar ao impossível é acreditar que é possível. O autor é anônimo. A única forma,
de se chegar ao impossível é acreditar que é possível. Vence aquele que acredita vencer. Isso é muito bom para todos nós. E mais outro pequeno texto. Este é de Victor Hugo, um sábio francês contemporâneo de Allan Kardec, espírita. Victor Hugo, ele dizia: esclarecei a cabeça do povo e não tereis mais necessidade de cortá-la. Isso foi depois da Revolução Francesa, que tinha a guilhotina que cortava a cabeça do povo. Foi um movimento político de revolta que houve na França em 1792, por aí. E foi essa frase de Victor Hugo: esclarecei a cabeça do povo e não terei mais necessidade de cortá-la. Muita sabedoria. E mais outro pensamento, que é de um anônimo. Ora, não há nada de secreto que um dia não venha a ser revelado. Mas esse pensamento é de Jesus no Evangelho, quando ele diz: nada há de secreto que um dia não venha a ser revelado. E é outra grande sabedoria e outra grande verdade. Vamos mais para um pensamento que diz assim: ensinar a um idiota é como ressuscitar um defunto. Ele querendo dizer que é mais fácil ressuscitar um defunto do que ensinar a um imbecil, a um idiota. E diz mais: se seus problemas estão dormindo, tenha cuidado para não acordá-los. Se seus problemas estão deitados, dormindo, tenha todo cuidado para não acordá-los. E então, meus prezados amigos e companheiros, nós vamos encerrando aqui o programa Encontro com o Espiritismo, mas temos outro pensamento aqui, que se você estiver sendo tentado para fazer o mal, para enveredar por algum vício, para algum comportamento que venha prejudicar a terceiro, que venha prejudicar a você fisicamente, ou moralmente, ou espiritualmente, lembre-se de uma grande frase, que esses casos são os casos de tentação dos maus espíritos, que são inimigos invisíveis nossos. Aí se lembre, não se deve fazer os gostos dos inimigos. Não atendamos às sugestões do mal, das tentações para fazermos o mal, para não nos comprometer perante a vida material e comprometer para o nosso futuro no mundo espiritual com a nossa consciência comprometida. E encerramos o nosso programa lembrando uma frase que tem no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores onde está escrita a lei de Deus. E o Conselho de Espíritos Superiores responde: na consciência, mostrando que a consciência acusa todo o mal que nós praticamos. É a consciência, e ela mesma fará o julgamento e exigirá a reconciliação. Todo o mal que nós praticamos, só podemos consertá-lo fazendo o bem, praticando o bem. Porque Jesus diz no Evangelho que a prática do bem corrige muitos pecados.
é a prática da caridade e a prática do bem. Reparando os erros que nós cometemos, é que consertamos a nossa vida, mas praticando o bem e evitando o mal. Muita paz para todos e retornaremos com outra edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou um programa de hoje. Hoje é o dia 18 de outubro de 2022. Muita paz para todos e recomendamos, se você tem problema de obsessão, em forma de depressão, de ansiedade doentia, patológica, se você tem o problema que você chama doença nervosa, distonia, neurastenia, psicopatia e outros tipos, bipolar também, por trás pode existir a influência dos maus espíritos. Espíritos doentes, espíritos obsessores, espíritos que não gostam de nós, não gostam de você, e além disso, espíritos vingadores e espíritos que, embora você não faça ou não tenha feito nenhum mal a ele, nem nesta vida, nem nas outras, mas se tratam também de espíritos perversos, inimigos do bem. Onde existir o bem, o crescimento espiritual, há espíritos maus, que por inveja, despeito, ciúme, por não serem bons, aí tem ciúme, inveja dos bons, dos que estão crescendo e evoluindo, aí procuram puxar o seu tapete. Qual é o remédio para isso? Cuide, lendo o Evangelho, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, casado com o Livro dos Espíritos, procure fazer uma prece na hora da dormida e pedir ao seu anjo da guarda por você para fortalecer a sua vontade, o seu querer, para não praticar o mal e nem atender às sugestões desse espírito mal. Lembrando esta frase que nós acabamos de passar: nunca faça os gostos dos inimigos, contrarie o inimigo, fazendo o oposto, porque esses inimigos invisíveis, eles querem a nossa queda moral. Então, não devemos fazer o gosto dos inimigos. Peçamos pela prece, pela oração, pela leitura de um texto do Evangelho na dormida, fazendo as orações, peçamos aos bons espíritos para fortalecer, Deus nos proteger e fortalecer a nossa vontade cada vez mais para resistir às tentações. Muita paz para todos, e esta é uma sugestão do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e durmamos em paz o sono do justo. E até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim nos permitir. E muita paz.